Paz do Senhor a todos sejam na graça de Deus, amém? Vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica. E hoje nós vamos entrar no capítulo 12, que fala sobre a parábola dos lavradores malvados. Que Deus possa nos abençoar, nos guardar e nos guiar nessa leitura. E que não seja eu a transmitir a palavra de Deus a vocês, mas que seja Deus me usando para que vocês possam ouvir, amém? E ele começou a lhes falar por parábolas. Um homem plantou uma vinha e cercou-a com cerca e cavou nela um lagar, que na tradução melhor seria uma cuba para conter o vinho. Fala da produção da vinha, amém? E arredando-as os lavradores, partiu depois para um país longínquo. E ao tempo da colheita enviou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram embora vazio. E tomou a lhes enviar outro servo, mas eles apedrejaram e feriram a cabeça, e o mandaram embora, tendo-o afrontado. E tomou a enviar-lhe outro, e a este mataram. E a muitos outros, dos quais feriram alguns, e aos outros mataram. Revela um aumento de rebelião e seus resultados óbvios, irmãos. Sem que haja arrependimento, o pecado nunca diminui, pelo contrário, ele só aumenta. Tendo ele, pois, ainda seu filho amado, enviou também a estes por último, dizendo: ao menos terão respeito por meu filho. Refere-se ao Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro? Venha, vamos matá-lo, e a herança será nossa. E prendendo-o, mataram e o lançaram fora da vinha. O que fará, pois, o senhor da vinha? E ele virá, destruirá os lavradores e dará a vinha aos outros. Ainda não lestes essas escrituras? A pedra que o edificaram veio a ser posta por cabeça da esquina. Isso foi feito pelo Senhor, coisas maravilhosas aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam a multidão, porque entendiam que diziam contra eles aquela parábola, deixando-o foram-se. Tributo a César. Enviaram-lhe algumas dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando eles, disse-lhe: Mestre, sabemos que és homem de verdade e não te importas com pessoas alguma. Por que tu não olhas a aparência dos homens, mas, na verdade, ensinas o caminho de Deus? É lícito pagar tributo a César ou não? Pagaremos ou não pagaremos? Então ele, como conhecia a hipocrisia deles, disseram-lhes: Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que veja. Eles lhe trouxeram. Disse-lhes: De quem é a imagem e esta a inscrição? De quem é esta imagem e essa inscrição? E eles lhe disseram: De César. Respondendo-se, Jesus disse: Restitui, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. A ressurreição. Então, aproximando-se dele, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que se o irmão de alguém morresse, deixasse a mulher, e não deixasse filhos, que seu irmão tome sua mulher e suscite descendências a seu irmão. Ora, havia 7 os irmãos, e o primeiro tomou mulher, e morrendo não os deixou descendência. Tomou o segundo, morreu, e nem este tampouco deixou descendência. O terceiro da mesma maneira. E tomaram-se os 7, sem contudo que têm deixado descendências, e finalmente, depois de todos, morreu também a mulher. Nenhuma parte do texto acima está na lei de Moisés,
Trata-se de uma história inventada para provar. Assim, pensavam eles, seu argumento contra a ressurreição. Esses céticos esperavam dar boas risadas à custa de Jesus. Na ressurreição, pois quando ressuscitarem, de qual deles será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. Então, respondendo, disse-lhe Jesus: porventura, não errais vós em razão e não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porquanto, quando ressuscitarem dos mortos, não se casarão, nem serão dados em casamento, mas serão como os anjos que estão nos céus, e acerca dos mortos que houverem de ressuscitar. Não entendes lido no livro de Moisés como lhe falou Jesus na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por isso vos errais muito. O grande mandamento, chegando uns dos seus escribas, que as tinham ouvidos disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus lhe respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Esse é o tipo de amor que o mundo não tem. E de fato, irmãos, não pode ter, que é só um. Crente pode ter o que se pode ser dado pelo Senhor. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que este. Se realmente amarmos a Deus, também amaremos nosso próximo. Essa é a resposta a toda guerra, preconceito, ódio, parcialidade, racismos e etc. Irmão, nessa palavra aqui eu me lembrei de um contexto que eu falei para vocês. Como que eu vou amar o meu próximo se eu não amar a mim mesmo? Como que eu vou amar ao meu próximo se eu não amar a Deus em primeiro lugar, depois a mim, para depois amar os outros? Então nós temos que aprender a nos amar, a conhecer o verdadeiro amor para amar o próximo. Por quê? Porque se você não fizer isso, você vai ser uma pessoa vazia. Qual o amor que vai existir dentro de você? Então, quando eu li agora esta palavra, o segundo é semelhante a este: amar ao teu próximo como a ti mesmo. E nós somos imagem e semelhança de Jesus. Entendeu a palavra? São confirmações da última palavra que eu disse aqui para vocês no canal. Então os escribas lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade dissestes que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, de todo entendimento, de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus, então, vendo que tinha respondido sabiamente, disse-lhes: não estais longe do reino de Deus. E já ninguém ousava lhes perguntar mais nada. Cristo, filho de Davi. E falando, Jesus dizia, ensinando no templo: como dizem os escribas que Cristo é filho de Davi, porque o mesmo Davi disse que, pelo Espírito Santo, disse o Senhor ao seu Senhor, ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos dos estrados nos teus pés. Pois se Davi mesmo lhe chama Senhor, seu filho, como pois é ele o seu filho? Repetindo: pois se Davi mesmo lhe chama de Senhor,
como pois é ele seu filho, e os que eram do povo comum ouviam a tua vontade. E disse-lhes, dizia sua doutrina: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes compridas, e amam as saudações nas praças, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e os primeiros assentos nos jantares, que devoram as suas casas das viúvas, e isso com pretexto de longas orações. Estes receberão mais grave condenação, ensina graves de castigo no julgamento vindouro. E estando Jesus assentado diante da arca da oferenda, observava como o povo lançava o seu dinheiro na arca, e muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas que valiam um quadrante. Tratava-se, irmãos, de um lepton, que era a menor moeda de cobre grega, sendo seu valor atual equivalente a aproximadamente $1, quando muito em moeda corrente de 2023. Então, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro, porque todos depositaram ali do que lhes sobrava. Porém, esta da sua pobreza depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Amém? Aqui a oferta da viúva. Fala sobre a oferta da viúva. Que muitos chegavam, muitos ricos chegavam e depositavam muito dinheiro ali na arca. Porém, estando Jesus assentado diante da arca da oferenda, ele percebeu que uma senhora se aproximou e depositou uma moedinha de prata. Aquela moedinha era a única riqueza que aquela senhorinha tinha. Foi quando ele, então, chamando os seus discípulos, irmãos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Por quê? Porque ela depositou a única coisa que ela tinha, que ela sabia que ia sustentá-la, mas de coração ela foi lá e depositou. Ao contrário daqueles ricos que iam lá, depositavam horrores de dinheiro, mas ali era o que estava sobrando na vida deles, que eles sabiam que depositando aquilo ali na arca do tesouro, não iria lhe faltar, porque estava sobrando no bolso deles. Então, a verdadeira oferta, irmãos, é aquela que nós damos à casa de Deus sem dó. Nós damos de coração. Nós sabemos que nós só temos aquilo ali, mas nós vamos trazer para que Deus sinta o verdadeiro amor dentro de nós. E se você não tiver nada? O nada que você tem, ele recebe em oração, ele recebe em clamor, ele recebe ao você se ajoelhar e conversar com ele. Essa é a verdadeira oferta, irmãos. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês e que Deus possa abençoar grandemente a família de cada um que estão aqui, os que ainda vão entrar, os que pensam em entrar, mas que Deus está abençoando a si mesmo. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.